Bom, então na aula de hoje a gente vai ver um assunto que é muito importante na estatística não paramétrica, que é muito, na prática, é muito utilizado em diversas áreas. Uma das áreas que é muito utilizada é na área da saúde, onde eles querem comparar dois tratamentos ou dois grupos diferentes. Então eles propõem duas abordagens diferentes, aí pega um grupo de pessoas, submete a uma abordagem, outro submete a outra e quer verificar se existe alguma diferença estatística significativa. Então, duas áreas onde eu já trabalhei em pós-graduação, uma área que eu trabalhei no trabalho mais, né, que é lá na odontologia, e outra que é na saúde comunidade, que é a saúde coletiva. Todos os trabalhos têm essa necessidade de comparar tratamentos, ou comparar dois tipos ou dois grupos distintos. Então, nesse caso, a estatística paramétrica ela pode ajudar. Então, a estatística paramétrica, que é fazer o teste T para comparar dois tratamentos, pode ser útil em muitas situações, mas em muitas situações ele acaba não se encaixando ao problema. Por quê? Porque para a gente aplicar o teste T de normalidade, eu tenho que supor que a distribuição é normal. Então, para isso, eu tenho que verificar, eu tenho que pensar em duas coisas. Primeiro, eu só posso aplicar o teste para amostras grandes, para amostras maiores do que, no mínimo, maior do que 30. Tem gente que é mais exigente, né, que impõe que é no mínimo maior que 50, alguns autores. E outra é verificar a normalidade. Muitas vezes os dados não têm distribuição normal. Os dados da variável que eu quero trabalhar não têm distribuição normal, então eu não posso aplicar o teste T. Então, o que acontece no caso deles é que eles têm que recorrer a um teste não paramétrico para comparar tratamentos. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, onde a gente vai utilizar, né, os testes não paramétricos, e a gente vai ver como que a gente faz esses testes, tanto no R quanto no SPSS. A gente vai ver os comandos aqui nas duas ferramentas. Então, com esses conhecimentos aqui, vocês vão poder aplicar esses testes para qualquer banco de dados. Eu creio que muitos de vocês vão fazer, né, consultoria utilizando algumas dessas ferramentas que vocês vão ver na aula de hoje. Então, eu coloquei aqui, né, o Paulo Germano aqui está o nome de autor, ele me ajudou a fazer esse material aqui na época. Eu até atualizei algumas coisas, mas mantive o nome dele, né, porque ele participou bastante. Bom, então vamos começar aqui. Bom, então no caso eu tenho duas amostras de tamanhos não necessariamente iguais, né? Se eu quero comparar, basicamente eu tenho duas situações. A primeira situação aqui é quando eu tenho amostras de tamanhos diferentes. Eu posso ter amostras pareadas também, daqui a pouco eu posso falar sobre isso. Não lembro se eu coloquei aqui no slide, acho que eu coloquei. Bom, mas o caso geral, né, o problema mais comum que a gente tem aí em outras áreas eu tenho uma amostra X1, XM de um tratamento, uma população, e eu tenho uma amostra Y1, YN para outra população. Então, na estatística paramétrica, o que a gente faz? A gente compara os parâmetros. O teste de hipótese que a gente faz é em cima dos parâmetros, né? Então, na estatística paramétrica, a gente faz comparações entre as populações testando se os parâmetros são iguais ou diferentes. A gente coloca na hipótese H0 o θ, ou seja, o parâmetro da população X é igual ao parâmetro da população Y. E a hipótese alternativa é que eles são diferentes. Então, no caso, eu estou comparando, por exemplo, duas populações normais, a hipótese é feita em cima da média, né? Eu comparo o MID X contra o MID Y. Mas eu posso querer comparar populações de outras distribuições também, né? Então, na distribuição Poisson exponencial, vocês viram lá na estatística paramétrica, na disciplina de inferência 2, o teste da razão de verossimilhança generalizada. Então, se vocês quiserem relembrar lá no capítulo 6, né, tem o TRVG que eu posso utilizar para comparar parâmetros de qualquer distribuição, comparando a verossimilhança de um contra a verossimilhança em H1 sobre a verossimilhança em H0. Então, o teste da razão de verossimilhança ele permite que eu compare qualquer parâmetro. Agora, se eu não conheço a distribuição, se eu não sei com qual distribuição eu estou trabalhando, então existem os testes não paramétricos, que vocês também viram na disciplina de estatística não paramétrica.
Então, nessa situação, a gente compara as curvas de distribuições. Eu comparo o f de eu verifico as curvas, se a função de x é igual a de y contra a função de x é diferente de f de y. Então, a gente viu lá na disciplina de estatística não paramétrica alguns testes para comparar as distribuições. Então, tem vários testes lá, né, que acho que é a partir do capítulo 7, 5 daquela apostila não, eu não lembro qual é o capítulo agora, é 5 ou 6 daquela apostila, a gente faz vários daqueles testes. E aí eu posso também querer comparar a mediana. Então eu comparo as amostras pelas medianas. Eu posso querer comparar se a mediana de x é igual à mediana de y contra a mediana de x diferente da mediana de y. Então, na estatística não paramétrica, a gente utiliza essas situações aqui, enquanto que na estatística paramétrica, a gente utiliza as de cima. Então, o que a gente vai ver aqui na aula de hoje são exatamente os testes para essas distribuições aqui abaixo, né? Essas distribuições, os testes não paramétricos. E quais testes que a gente viu na disciplina? Então, eu vou relembrar aqui rapidinho quais foram os testes. Então, o primeiro teste é o teste de Walsh de corridas. Então, o teste de Walsh de corridas, o que ele faz? Eu pego a amostra, ele considera, eu tenho uma amostra de X e uma de Y. Então, o que ele faz? Ele pega as duas e coloca tudo numa só. Então, ele soma os postos da amostra que vem de X, né? No caso, ele não soma, não, né? A gente coloca da menor para maior, essa informação aqui, somar os postos é o teste de Mann-Whitney. Então, o que a gente faz? A gente coloca em ordem, da menor para maior. Então, vamos supor que o menor valor é de x. Eu coloco x, o segundo menor valor é de x também. Coloco x, o terceiro menor valor é de y. Então, eu crio uma sequência de x e y. Então, o que acontece? Se a distribuição de x é muito diferente da de y, eu vou ter poucas corridas. Então, se o x estiver tudo de um lado e o y estiver tudo do outro, há uma evidência que as distribuições são diferentes. Então, quanto menor o número de corridas, maior a evidência para rejeitar H0. Então, esse aqui é o primeiro teste que a gente viu para fazer a comparação de dois tratamentos. O segundo teste, que é um dos mais utilizados, é o teste de Kolmogorov-Smirnov para duas amostras. Então, o teste consiste em comparar as distribuições empíricas de x e de y. Então, ele pega a função de distribuição empírica de x, faz lá que é a função escada, né? Ele faz do x e faz do y. E aí a gente viu lá na disciplina que ele se baseia na maior distância que vai existir entre x e y. Então, nesse caso, quanto maior a distância que existir entre as empíricas de x e y, maior a evidência para rejeitar o H0, para rejeitar a igualdade das distribuições. Agora, se as distâncias do x e y, as escadinhas lá estiverem muito próximas, né, uma da outra, maior a evidência para dizer que as amostras têm a mesma distribuição. Então, o teste de Kolmogorov-Smirnov, ele mede, né, ele mede através da distância entre x e y. E aquilo que eu falei aqui, né? Quanto maior for a estatística, que é a distância, maior a evidência para rejeitar o H0. Aí um outro teste, que é o teste talvez o mais utilizado, né, na área que eu atuo, que é a área da saúde, é o teste de Mann-Whitney, que é, ou conhecido também como teste de Wilcoxon para duas amostras. Então a gente viu lá na disciplina, né, que tem o teste de Wilcoxon para duas amostras, que é a mesma coisa do teste de Mann-Whitney. Então a gente viu lá no capítulo 6 que eles têm a mesma estatística praticamente, né? Mas em outras áreas eles consideram só o Mann-Whitney. Como é a mesma coisa, então acabou ficando mais popular, né, a estatística de Mann-Whitney. Então, o teste, agora sim, né? O teste consiste em ordenar, né, a amostra da menor para maior e somar os postos da amostra conjunta. Então, aquilo que eu tinha erroneamente escrito aqui, né, ele vale para Mann-Whitney, né? Então, relembrando aqui rapidinho o que o teste de Mann-Whitney faz, ele ordena a amostra da menor e da maior, e aí eu coloco os postos, né? 1, 2, o 3 é de Y, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 e 15. Então eu somo os postos de x. Eu poderia fazer com de y, eu posso fazer com qualquer um dos dois. Então eu faço a soma dos postos de x. Então, se essa soma dos postos de x for muito pequena, o que acontece? Se essa soma for muito pequena, quer dizer que está todo mundo lá na esquerda, nessa sequência aqui, está todo mundo com os números pequenos. Agora, se essa soma dos postos de x for muito grande, quer dizer que está todo mundo para a direita, está todo mundo com os postos grandes. Então, se o S for muito pequeno ou o S for muito grande, é uma evidência para rejeitar H0, para rejeitar a igualdade. Agora, se essa soma dos postos estiver mais ou menos no meio, né, estiver bem espalhado, né, x, y, x, y, x, y, então se essa soma não for nem muito pequena nem muito grande, aí vai aumentando a evidência para não rejeitar o H0. Então, nesse caso aqui, o valor esperado, né, se o H0 é verdadeiro, o valor que eu espero para a soma dos postos vai ser esse aqui. Na verdade, essa aqui não é a soma dos postos exatamente, né? Esse aqui é uma transformação do teste lá de Gil-Coxon, né? Ah, não, essa aqui já é a soma dos postos, desculpa, acho que já é a soma dos postos. Então, se a H0 é verdadeira, a soma dos postos vai ser dada dessa maneira aqui. M mais 1 sobre 4. Então, quanto mais longe o S de x, ou seja, a soma dos postos da amostra tiver dessa esperança de U, maior a evidência para rejeitar o H0. E quanto mais perto tiver desse M vezes M mais 1 sobre 4, maior a evidência para não rejeitar o H0. Bom, então o que a gente tinha visto lá na disciplina de estatística não paramétrica, a gente pegava todos os resultados desses testes aqui utilizando tabelas, né? Então as tabelas lá da disciplina, as tabelas que a gente tinha lá no livro, eu calculava o valor P ou pelas tabelas ou pela aproximação normal. Então tinha essas duas maneiras. Se eu tinha um M e um N muito grande, eu utilizava a aproximação normal, especialmente para esse teste aqui de Mann-Whitney. Agora a gente vai fazer tudo isso, né? A gente vai fazer uns exemplos e vai aplicar utilizando os pacotes estatísticos. Então, a gente vai ver aqui como é que faz utilizando os pacotes, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos para fazer essas comparações de duas amostras. Bom, então o primeiro teste é o teste da mediana. Então, o teste da mediana, ele consiste em verificar a igualdade de duas medianas. Então, a gente toma a mediana da amostra combinada e contamos o número de observações acima ou abaixo da mediana. Então, se o H0 é verdadeiro, é esperado que aproximadamente M sobre 2, metade dos valores esteja acima de Y e metade esteja abaixo de Y. Então, vou relembrar rapidinho aqui o teste da mediana. Deixa eu ver. Vou escrever aqui. Então, o teste da mediana. Ele está abrindo aqui o programa da mesa digitalizadora. Pronto, então a gente considerava o que no teste da mediana? Então eu pegava a amostra conjunta, conjunta de x de tamanho m, e a amostra conjunta de x, de y, né, de tamanho m, tamanho n. Aí o que a gente escolhia aqui? A gente tirava m, vou chamar de m, como sendo a mediana da amostra conjunta. O que significa essa mediana da amostra conjunta? A mediana da amostra conjunta é pegar aquelas sequências de x e y, pegar essa sequência aqui de x e y e eu faço um corte bem na metade. Então, eu vou contar aqui quantos são. São 15. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu faço um corte bem aqui. Então,
eu vou separar os que estão abaixo e os que estão acima da mediana. E aí a gente cria uma tabelinha. Então a gente vai criar uma tabela 2 por 2. Então aqui eu vou colocar a amostra de x, a amostra de y. Aí eu vou pegar, vou contar quantos valores da amostra de x está acima de m e quantos valores estão abaixo de m. Então a gente cria aqui a tabela, né? Cria os totais, e aí eu vou calcular, né? Então eu vou ter A valores, né? Vamos supor que lá eu tenho uma amostra de 8 indivíduos de X. Vamos supor que tem A igual a 3, né? E B igual a 5. E aí o total vai ser M. Aí no de Y, C e D. E aí o total vai ser N. De tal forma que no total eu tenho a M mais N, né? Então o que acontece? Se o H0 é verdadeiro, se as medianas são iguais, eu espero o quê? Se o H0 é verdadeiro, eu esperaria que isso aqui fosse metade aqui e metade aqui. E no Y fosse metade aqui e metade aqui. Então o que a gente faz, eu não preciso testar o A, o B e o C e o D. Na verdade eu testo só um deles. Então eu testo o A. Eu vou testar o A. Então se esse A for menor que M sobre 2, o meu valor P vai ser a cauda da esquerda. Agora, se esse A for maior do que M sobre 2, eu vou olhar a cauda da direita. Então, dessa maneira, eu vou calcular o valor P, utilizando o teste da mediana. Então, eu olho só uma das caudas, né, e calculo o valor P. Então, se o valor P, se eu estou fazendo um teste bilateral, eu multiplico por 2, né, o resultado daquela cauda, a probabilidade daquela cauda. Então, no caso do teste da mediana, tem uma distribuição exata lá no livro, que é uma distribuição um pouco grande ali, né? São vários binômios. Mas eu fiz um script que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, não sei se ainda na aula de hoje, talvez na aula da semana que vem. Eu fiz um código no R, uma função no R que dá o valor exato desse valor P. E aí, se eu não tiver tempo na aula de hoje, depois eu explico aqui para vocês. Então, então eu vou ter o teste da mediana. Então, esses são os testes que a gente vai utilizar, né? Basicamente são 4 testes. Bom, então eu separei aqui um exemplo para vocês. Primeiro a gente vai fazer aqui no SPSS. Então, nesse exemplo aqui, eu quero verificar a diferença de peso entre homens e mulheres. É um dos exemplos que eu mandei para vocês pelo Classroom. Então, nesse exemplo aqui, deixa eu ver, tem dois exemplos de peso. Eu acho que esse primeiro peso aqui, peso.sav. Então, quando eu abro aqui, ele vai direto para lá, para o SPSS. Então, ele demora um pouquinho aqui para abrir. Pronto, abriu. Pronto, abriu. Então, aqui, o que a gente vai considerar aqui nesse exemplo são essas duas primeiras. Na verdade, são essa aqui, né? A 3 e a 4, né? Deixa eu ver agora qual que é. Eu fiz dois exemplos aqui. Vamos considerar primeiro esse aqui. Então, eu tenho aqui. Então, no SPSS, né, para quem não está familiarizado, até no R também, quando eu vou quando eu vou digitar resultados do questionário, vamos supor, eu tenho um questionário, aplico o questionário a várias pessoas e faço várias perguntas e várias medições para cada pessoa. Então, quando eu vou passar esse questionário por uma planilha de qualquer pacote estatístico que eu vou utilizar, tanto SPSS, Excel, depois vou ler no R, o mais comum é a gente colocar os indivíduos, cada indivíduo numa linha e colocar as variáveis numa coluna. Então, o correto é fazer desse jeito aqui, né? Então, eu tenho indivíduo 1, 2, 3 até o indivíduo 12. Então, eu vou ter aqui o peso e aqui o sexo. Então, sexo 1
não lembro como é que eu coloquei nesse exemplo, mas o sexo um deve ser feminino, o sexo 2 é masculino, provavelmente. Então, a primeira coisa, eu quero verificar se existe diferença entre o peso de homens e mulheres. Então, eu quero verificar a diferença do peso, né, entre o sexo. Então, para fazer esse teste aqui no SPSS, eu vou dar esse comando aqui. Analisar testes não paramétricos. Tá, no meu está em inglês aqui, né, mas em português é bem parecido. Legacy Dialogues e Two Independent Samples. E aí ele já vai apresentar para a gente vários testes, né? Então aqui no SPSS, deixa eu ver aqui, vou voltar onde é que eu estava aqui. Então tudo que a gente vai fazer nessa disciplina no SPSS, a gente vai usar aqui, ó. É esse caminho aqui. Então quem quiser dar um pit screen aí na tela, né? Tá tudo aqui de não paramétricos. Então a gente já viu na aula passada o runs, né, e um teste de Kolmogorov-Smirnov para uma amostra. Então na aula de hoje a gente vai ver para duas amostras independentes, então peso e o sexo. Então eu venho aqui, qual a variável que eu quero testar? Eu quero testar o peso. E qual vai ser o grupo? Vai ser o sexo. Então no sexo aqui, ele faz uma outra pergunta aqui no SPSS, definir os grupos. Aí o grupo um é qual? É um e o grupo 2 é 2. Então, porque geralmente, às vezes os grupos podem estar vindo por M e F, né, por letras, então eu tenho que identificar as letras que eu estou colocando aqui. Mas nesse caso já está codificado por um ou dois. Então eu venho aqui em continuar. Então ele vai comparar o peso pelo sexo. E aqui no teste que eu quero fazer, olha, ele apresenta vários testes, ó, inclusive três daqueles que eu falei aqui na aula, né? Então, o teste de Wald de corridas, o teste de Mann-Whitney. Percebam que o default do SPSS é o teste de Mann-Whitney, porque ele já é o mais utilizado. As pessoas utilizam mais esse teste de Mann-Whitney. Então, se a pessoa é um leigo lá no assunto, né, e quiser fazer logo o teste, né, ele já faz o teste de Mann-Whitney. E aí ele faz de Kolmogorov. E aí eu tenho a opção de selecionar na caixinha aqui o teste de Kolmogorov. Então eu vou mandar ele fazer os três de uma vez, só para a gente ver aqui as estatísticas, tudo, né? É, e aí ele vai soltar para a gente o resultado desses três testes comparando, né, o peso com o sexo. Tem algumas opções aqui que ele, que ele coloca, né? O default dele é fazer o teste assintótico. Se eu quiser fazer o teste exato, eu seleciono aqui o teste exato. Então, o teste assintótico é o quê? É pela aproximação normal. O teste exato é o quê? É olhar na tabela, né? Como se eu estivesse olhando na tabela e colocando o valor P da tabela. Então, geralmente o assintótico é o default, porque na maioria das situações eu tenho amostras grandes e se eu fizer o teste exato para amostras muito grandes, ele demora muito para calcular. Então, a conta para fazer o teste exato demora muito. Então, ele até coloca o limite aqui por teste, né? Se eu for fazer o teste exato, né? Então, ele fala aqui alguns avisos aqui, né? Então, o método exato será usado ao invés de Monte Carlo quando o computacional limite permitir. Então, ele faz tipo algumas aproximações de Monte Carlo para chegar perto do teste exato quando a amostra é muito grande. Mas aí, se isso acontecer, o mais recomendável é deixar o assintótico mesmo. Mas mesmo para amostras que eu tenho trabalhado assim, o teste exato ele não tem demorado muito, né? Isso aqui ele coloca mais em alguma só um alerta que algumas situações pode demorar muito. Então eu vou continuar. Aqui tem algumas opções que ele faz, né? Ele pode mostrar as estatísticas descritivas, os quartis da amostra. Eu vou selecionar aqui para ver o que ele vai fazer.
E aí a gente vai rodar. Então é lógico que quando vocês forem fazer uma análise, vocês não vão mostrar pro cliente os três testes de uma vez, né? Porque a pessoa vai ficar até confusa, né? Pô, tem três valor P aqui nesse negócio. Então vocês vão fazer só um, né? Então, ou Mawishna ou Kolmogorov. Geralmente o áudio é pouco utilizado. Vou mostrar aqui só porque tá no escopo da disciplina, mas os dois mais utilizados são esses, o Mawishna e o Kolmogorov, que as pessoas pedem mais. Então vou colocar aqui OK. Então ele solta aqui, né? Então eu pedi lá nas opções para ele fazer estatísticas descritivas. Então ele colocou aqui, ele colocou para cada variável, né? Para o sexo não faz sentido, né? Ele colocou aqui a estatística descritiva por sexo, mas essa parte aqui eu desconsideraria. Agora aqui, ó. Então esse aqui é o teste de Mann-Whitney, ó. Então o primeiro teste que ele fez foi o de Mann-Whitney. Então ele mostra aqui mulheres e homens, ó. Então ele mostra aqui a soma dos postos, ó, dos homens, das mulheres e dos homens. Então percebam aqui que a soma dos postos das mulheres deu bem menor do que a dos homens, né? Então ele colocou em ordem a amostra XY, 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 e aí lá no começo tinha muitas mulheres, né? E no final tinha muitos homens. Então a gente pode ver uma diferença muito grande na soma dos postos. Uma outra estatística mais interessante que ele coloca aqui é a média dos postos, ou seja, ele pega a soma dos postos e divide pelo tamanho da amostra. Então, porque às vezes pode acontecer dos homens ou as mulheres terem uma amostra bem maior que a dos homens e a diferença na soma ser devido ao tamanho da amostra e não à média dos postos. Então, quanto maior a diferença da média dos postos, maior a evidência para dizer que as distribuições são diferentes. Então, a gente pode ver que das mulheres a média é 3,40 e dos homens é 8,71. Então, em média, né, o posto médio do homem aqui nessa amostra está muito maior do que a das mulheres. E aqui ele vai fazendo o teste de Mann-Whitney, né? Na verdade a soma dos postos é o teste de Cox. Então ele mostra os dois aqui, mas aí o valor P aqui ele calcula do mesmo jeito, né? Então ele mostra aqui a estatística do teste, essa aqui é a estatística assintótica e o mais importante é o valor P. Então ele mostra aqui o valor P do teste assintótico, né, 0.012, né? E o do teste exato 0.01. Deu bem, geralmente acaba ficando parecido o teste assintótico e o teste exato, né? Então tem vários tipos aqui, né? Ele está dizendo que esse primeiro aqui ele não corrigiu para o empate, né? Tem aqueles casos de empates que ele faz, né? Então, e aqui é o teste bilateral. Então, o teste two-tailed é o teste bilateral e o one-tail é o teste unilateral. Ele olha só uma das caudas. Geralmente a gente utiliza mais o bilateral. Então, nesse caso aqui, o valor P deu 0,010 ou 1%. Então, a gente rejeita H0. A gente pode dizer, né, que existe realmente uma diferença significativa entre, entre os homens e as mulheres. Então, é assim que a gente vai utilizar o teste de Mann-Whitney. Então, toda aquela conta que a gente fez lá na disciplina, ele faz isso aqui para a gente, né? Percebe que a soma dos postos, para qualquer tamanho de amostra, ele faz essa conta e também calcula para a gente o valor P. O Tarcísio levantou a mão? Sim, eu só ia perguntar porque o senhor disse que nesse cálculo aí não foi feita a correção pelos pares. Mas espera aí, ficou mudo aqui, eu não tô te ouvindo não. Empates, perdão, eu botei por empate. Aham. Tá, pode repetir, Tarcísio, que ficou mudo no final aqui o meu. Não sei se o áudio de todo mundo, mas. Desculpa, é porque eu disse errado. Isso o senhor está dizendo que o A está dizendo que não está sendo corrigido por empates, né? Aham. Por os possíveis empates, né? Tem como a gente selecionar no SPSS para corrigir Eu acho que ou não, eu não? acho que não. Eu acho que ele não. Eu não sei qual é o método que ele usa, né? Então, eu acho que não tem a opção. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar ali nas opções. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui nas opções.
Não, aqui não tem nada relacionado a empates, não. É, não tem nada, não tem nenhuma maneira aqui de. Opa, aqui não tem nenhum. Depois vocês podem dar uma olhada no help, mas eu acho que ele deve usar algum. Geralmente, assim, quando ele não usa nada, ele acaba excluindo da amostra, né? Quando dá empate. Eu não sei se deu empate aqui nessa amostra, eu creio que não, né? Será que deu algum empate aqui? Mas isso realmente pode ser um Aí antes problema. de usar, aí antes de usar no SPSS tinha que verificar, né, se tinha empate ou não para ver É, se era adequado. assim, se tiver só um empate ou outro, geralmente o valor P acaba não dando muita diferença, né? A gente viu na disciplina que quando tem um empate, às vezes você desempatar para um ou para outro, assim, numa amostra de 30 tem um, dois empates, acaba não afetando no valor P. Qualquer procedimento que a gente utilizar, né, os valores P serão bem parecidos, né? Então, o mais conservador ou o menos conservador acaba não dando tanta diferença. Isso é um problema quando eu tenho muitos empates, né? Então, se eu tiver muitos empates, isso pode ser um problema. Aqui não tem, ele não fala nada não. Não sei, eu não sei qual é o procedimento que ele usa aqui para desempatar. Bom, então aqui vamos fazer outro teste com o Kolmogorov Smirnov. Então, o Kolmogorov Smirnov, ele faz lá as distribuições empíricas, né? E ele mostra aqui para a gente no SPSS a tabelinha da diferença. Então ele mostra aqui o D, né? Mock Stream Difference, que é o D que a gente utilizava lá na disciplina. Então a maior diferença absoluta que existe é bem grande, é 0,857. Então, em algum momento lá das empíricas, a diferença de homens e mulheres é 0,857. É bem próxima de 1, que é a diferença máxima que existe, que pode existir entre duas distribuições. Então, a diferença que existiu aqui foi 0,857. Então ele mostra que a diferença positiva e a diferença negativa, né? Então a diferença positiva, como ele considerou mulheres primeiro, positiva é quando as mulheres têm a empírica acima dos homens e a negativa é o contrário, quando os homens têm empírica acima das mulheres. Então nesse caso, em nenhum momento, né, as mulheres teve uma diferença maior, teve uma empírica maior que a dos homens, né? A gente pode ver que como os homens, né, têm um peso maior, eles vão ter uma distribuição empírica maior. Então, o que interessa para a gente é o valor D, né, da distância, e aí ele calcula o valor P. Então, tanto pelo teste assintótico quanto pelo teste exato. Então, aqui já deu uma diferença maior entre o assintótico e o exato, né? Então, o teste assintótico deu 0,028 e o teste exato deu 0,015. Então, nesse caso aqui, o recomendável é utilizar utilizar o valor P do teste exato nesse caso. Por quê? Porque a amostra é pequena, né? Então, o teste exato vai dar um valor mais preciso. Então, aqui também, né? Pelo teste Kolmogorov, eu rejeito a igualdade entre homens e mulheres com relação ao peso nessa amostra. E aí, finalmente, o teste de corridas. Então, o teste de corridas aqui, ele coloca homens, mulheres, homens, mulheres, homens, mulheres. E aí ele calcula quantas corridas tem. Então, ele calcula aqui pra gente, né? Deu quatro corridas. Ele disse que não encontrou empates nesse caso aqui, né? Entre os grupos, né? Então, ou seja, não tem nenhum empate que mudasse a ordem das corridas. E aí ele fez o teste. Então, o teste exato, né, de corridas, né? Então, olhando a tabela do teste de Wald, deu 0,076. Então, o teste de Wald, ele não rejeitou o H0, então ele não conseguiu enxergar diferença significativa entre homens e mulheres. O que acontece aqui, gente, é que o teste de Wald, ele é mais... ele tem uma dificuldade maior para rejeitar H0. O teste de Wald, ele só rejeita H0 quando eu tenho uma diferença significativa bem grande mesmo, né? Então, embora na planilha aqui a gente consiga ver aqui, né, o peso e o sexo, que existe uma diferença bem grande,
o teste de Walsh ele é muito conservador, por isso que ele não é muito utilizado, porque ele é muito conservador, ele só rejeita mesmo quando a evidência é extremamente alta. Por isso que o pessoal não usa, né? A pessoa faz lá um teste científico lá, né? Faz testes de laboratório e aí ele quer que rejeite, né? Ele quer que um tratamento seja melhor do que o outro. Então, o teste de Wald, ele é, vamos dizer assim, entre aspas, né, ele é mais viciado a favor do H0, enquanto que o teste de Mann-Whitney e o teste Kolmogorov não. Então, eles têm uma sensibilidade maior em captar as diferenças entre os grupos, principalmente o de Mann-Whitney. O Mann-Whitney é até mais do que o teste de Kolmogorov. Talvez seja por isso até que ele seja mais utilizado, né? Ele tem uma sensibilidade maior de captar as diferenças entre os grupos, né? O teste Kolmogorov não tanto quanto o teste de Mann-Whitney, mas eles são muito próximos. Geralmente, na grande maioria das vezes, quando um teste, o de Mann-Whitney rejeita, o Kolmogorov também rejeita. E quando o Mann-Whitney não rejeita, o Kolmogorov também não rejeita. Tem algumas situações bem específicas mesmo que pode acontecer do Mann-Whitney rejeitar, o Kolmogorov não. Bem situações limite mesmo. Mas por causa disso que o teste de Mann-Whitney ele é mais utilizado. Então, o teste de Walsh ele tem essa característica aqui. Então, nesse caso aqui, né, o teste de Walsh, deixa eu voltar aqui para o output do SPSS, onde é que está o output? Está aqui. Então, nesse caso aqui, né, embora o valor P deu 7,6%, né, mas não atingiu a significância para rejeitar o H0. Eu tinha colocado aqui um exemplo, quando eu dei aula na disciplina no semestre anterior, eu tinha colocado essas duas colunas aqui, deixa eu ver qual foi o meu objetivo aqui. Eu tinha feito um exemplo simulado, então eu tinha colocado aqui. Ah tá, eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui. Eu estou simulando aqui uma situação onde as distribuições são bem diferentes, né? Então percebam aqui que eu tenho valores muito pequenos, tenho valores muito grandes aqui e valores do meio aqui no 2. Então eu estou simulando uma situação da seguinte maneira. O que acontece, por exemplo, eu tenho lá x, 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 x. Então, nesse caso aqui, né, existe uma diferença entre os grupos. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho amostras diferentes, né, mas só que nesse primeiro exemplo aqui, o que acontece? Estava todos os indivíduos de um grupo aqui e todos aqui. Agora, o que acontece com o valor P dos testes nessa situação aqui? O que vai acontecer com o valor P dos testes nessa situação aqui? Que é bem diferente, né? Então, nos dois casos as distribuições são diferentes, mas nesse caso aqui, os x estão no final, né? Tanto no começo e no final, e os y estão no meio. Então, vamos ver como é que os três testes funcionam nessa situação. Será que vai rejeitar também? Ou não? Vai ter algum teste que não rejeita? Então, vamos ver o que acontece aqui. Vou repetir os mesmos testes, mas só que agora utilizando essas duas colunas aqui. Então, eu venho aqui no Analyze, testes não paramétricos, Legacy Diálogos, mesmo caminho, mas só que agora eu vou mudar. Deixa eu só apagar aqui escrever por cima aqui da tela. Pronto. Então, agora eu vou tirar aqui a variável peso. Então, no lugar da variável peso, eu vou colocar essa variável que eu chamei de WALD2 aqui, que é o grupo, né? 1 e 2. E aqui eu vou tirar o sexo e vou colocar essa variável ao contrário, né? Aqui é a variável, né? Aqui é o peso, né? A variável quantitativa. Então é essa primeira aqui, que é a quantitativa, essa primeira coluna. E a variável que determina o grupo é essa segunda coluna aqui. Então vou colocar aqui a variável que determina o grupo nessa segunda coluna. Aí eu vou definir os grupos. Vou definir 1 e 2.
Pronto, então ele vai fazer. A gente vai fazer a mesma coisa agora para esse outro exemplo. Pronto. Então eu fiz aqui o teste de Mann-Whitney, ó. Então o que aconteceu aqui no teste de Mann-Whitney? O que aconteceu aqui no teste de Mann-Whitney é que a média dos postos dos homens e das mulheres deu exatamente igual. E o valor P, vamos lá isso aqui, o valor P, que é o sig, deu igual a 1, ó. O valor P deu igual a 1. Então, nesse caso, nessa situação aqui, eu não rejeito H0. Então, o teste de Mann-Whitney, ele não funciona bem nessa situação. Por quê? Porque na hora de calcular o posto médio, somar os postos médios de x, ele somou os do começo e do final. E na hora de tirar a média dos postos do começo e no final, ficou igual a outra amostra onde os postos estão mais no meio. Então, aí a média dos postos são iguais, né? E aí o valor P mostrou que não existe diferença, quando na verdade existe. Então, para essas situações, o teste de Mann-Whitney ele talvez não seja mais adequado. Então, embora ele seja mais utilizado, tem situações específicas onde ele talvez não seja mais adequado. Então, nesse caso aqui, o teste de Mann-Whitney não conseguiu captar a diferença entre os grupos. E os outros testes? O teste de Kolmogorov também não conseguiu mostrar muita diferença, né? Então a diferença que existiu, o D, foi 0,5, ou seja, o que acontece? Como as amostras de X estão no começo e no final, a função escada do X ela sobe primeiro. E aí depois começa a subir a de Y, ela passa o de X, e aí depois a de X vem. Então acaba não ficando uma diferença muito grande, nem para cima nem para baixo, né? Então, é, nesse caso aqui, ainda consegui rejeitar o H0. Então, o 0,5 ele ainda conseguiu rejeitar. Então, para essas situações aí, o teste de Kolmogorov ele ainda é melhor do que o de Mann-Whitney. E o teste de corridas conseguiu captar a diferença. Por quê? Porque na hora que eu pego todo mundo de X de um lado, todo mundo de X num canto e todo mundo de Y no meio, eu tenho só 3 corridas. Então, o valor P de 3 corridas, a gente viu lá no teste de corridas que é pequeno. Então, eu tenho tantos pontos e só 3 corridas. Então, nessa situação específica, né, eu simulei uma situação aqui onde eu tenho que utilizar o teste de Wald. Ele consegue captar bem essas diferenças. Então, a recomendação que eu posso passar para vocês é olhar mais ou menos como é que está a sequência de x e y. Então, se tiver todo mundo de um lado ou do outro, aí o mais recomendável é utilizar o teste de Mann-Whitney. Agora, se tiver uma situação específica dessa que eu simulei ali, né? Todo mundo de X no começo e no final e o Y no meio, o teste de Walsh é mais adequado. Então, se vocês forem apresentar para um cliente, vocês vão mostrar o valor P do teste de Walsh e vocês vão justificar. Deu significativo. Esse teste é mais recomendável porque ele consegue captar essas diferenças, né? Quando está todo mundo no meio de um grupo e do outro grupo estão nas extremidades. Então, nesse caso, a diferença que existe entre os grupos está na variabilidade, né? O grupo que está no começo e no final, se eu calculasse a variância dele, daria bem maior do que o de Y, onde está todo mundo concentrado no meio. Então, eu simulei aqui uma situação onde eu posso utilizar o teste de Wald. Mas na prática mesmo, né, o Mann-Whitney ele acaba sendo o teste mais utilizado. Primeiro o Mann-Whitney, depois o de Kolmogorov. O de Wald nem chega a ser muito utilizado, não. Bom, então deixa eu voltar aqui para o slide. E o teste da mediana? O SPSS faz o teste da mediana também? Ele faz. Então, no caso do teste da mediana, o caminho é um pouquinho diferente. O caminho vai ser Analyze, né? Eu vou no Independent Samples. No Independent Samples ele tem lá a opção do teste da mediana.
Então, no Independent Samples ele tem o teste da mediana. Vamos fazer para esse exemplo, onde ele vai comparar realmente as medianas de x e de y. Então, voltando aqui para a amostra. Bom, então agora a gente vai fazer o teste da mediana, né? Então eu venho aqui em Analyze. Cadê? Não paramétricos testes. O caminho é sempre o mesmo, né? E agora para fazer o teste da mediana é esse caminho aqui, o K-Independent Samples, na verdade, né? É o K-Independent Samples. Então, o K-Independent Samples é quando eu posso fazer mais de dois também. Mas aqui a gente vai fazer só o de dois o da mediana. Então, eu vou pegar o mesmo exemplo do peso com o sexo. E eu tenho que definir quais são os valores, né? 1 e 2. 1 e 2, masculino e feminino. Vou colocar aqui, deixa eu ver se tem alguma opção. Vou colocar aqui a opção para ele fazer o teste exato. Na opção Exact, né? Agora na opção Options mesmo. A descritivos acaba não sendo importante aqui. Bom, então o default dele, quando eu coloco nessa caixinha do K-Independent Samples, ele faz o teste de cruz colares, que é um assunto para as próximas aulas, né? O que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje é o teste da mediana. Então eu vou selecionar aqui o teste da mediana. Então quando eu selecionar o teste da mediana, ele vai fazer aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, né? Quanto está acima, quanto está abaixo, né? E aí ele mesmo vai calcular o valor P. Então vou colocar OK. Então tá vendo? Ele faz primeiro a tabelinha, ó. Então, acima da mediana conjunta, ó, eu não tenho nenhuma mulher e 6 homens. Então, na hora que ele fez o corte, acima da mediana ficou os 6 homens e abaixo da mediana ficou 5 mulheres e um homem. Então, o que seria esperado? O esperado seria que eu tivesse 3 e 3 aqui, se as distribuições fossem iguais. Então, ele vai calcular, né, o quanto que esse valor zero está longe do que seria esperado, né, caso as amostras fossem iguais, né, que seria 3 homens abaixo da mediana e 3 homens acima da mediana. Né? Então, na verdade, seria 3, seria 3,5 e 3,5, né? Ou 3 e 4 seria uma evidência a favor de H0. Mas a gente pode ver claramente aqui que existe uma diferença bem grande, né? Então, os homens estão quase todo mundo acima da mediana e as mulheres estão quase todo mundo, todas elas abaixo. E aí ele vai calcular o valor P daquele teste da mediana. Então, o valor P, que é o sig, é o 0,015. Então, acabou ficando bem parecido com o valor P do teste Kolmogorov, né? Então, no caso, ele rejeitou a diferença, né? Rejeitou a igualdade entre as medianas. Então, eu posso afirmar, né, que a mediana dos homens é significativamente maior do que a mediana das mulheres. Se eu for fazer para aquele outro exemplinho ali do teste que eu forcei aqui, né, onde está todo mundo no começo e no final, eu não vou rejeitar o H0. Se eu fazer para essas que tá em amarelo, o que vai acontecer? Então tá desse jeito aqui, né? Então essas que estão em amarelo, se eu fizer o corte aqui na mediana, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter mais ou menos meio e meio. Daqui também eu vou ter meio e meio. Então, abaixo da mediana conjunta eu tenho metade dos de y estão abaixo, metade estão acima e do de x também. Então, se eu for fazer o teste da mediana para esse exemplo aqui, ele não vai rejeitar o H0. A gente vai ver que está meio equilibrado ali, ele não vai rejeitar. Embora exista diferença, né? Mas as medianas acabam realmente sendo iguais. Então, se eu fizer o teste da mediana para essas duas colunas que eu coloquei em amarelo, vamos fazer. Vem analisar, testes não paramétricos. K-Independent Samples, né, que é onde está o teste da mediana. Então, agora eu vou mudar. Vou colocar para cá. Então, agora eu vou colocar... Aqui eu vou colocar a variável quantitativa, que é o peso, né, que eu chamei aqui de WALD 1. E no grupo, que é 1 e 2 aqui, vou colocar o WALD 2.
E aí eu vou chamar aqui de 1 e 2. 1 e 2. Então, a gente vai ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, embora as amostras sejam diferentes, né? Acima da mediana, eu tenho 5 de um grupo e 4 de outro. E abaixo da mediana, eu tenho 5 de um grupo e 4 de outro. Ficou bem equilibrado. Então, nesse caso aqui, as medianas são iguais. Não dá para rejeitar a hipótese de que as medianas são iguais. Não. Quando ele calcular o valor P aqui, o sig, ó, deu 1, né? O valor P deu 1, que seria a maior evidência possível a favor da igualdade das medianas. Ou seja, ficou exatamente metade acima e metade abaixo da mediana para cada um dos grupos. Então, é a evidência máxima a favor de dizer que as medianas são iguais. Então, a gente viu aqui todos esses testes. Deixa eu ver agora aqui, acho que agora a gente vai fazer no R. Bom, então a gente vai fazer no R. Então, a gente vai fazer o mesmo exemplo aqui no R. Bom, então eu vou abrir aqui o banco de dados no R. Para fazer esses testes de duas amostras no R, tem um R Commander que ele já faz esses testes para a gente. Então, no próprio R Commander, não sei se alguém aqui ainda não conhece o R Commander ou não abriu o R Commander, eu creio que a maioria de vocês já devam ter visto isso em algum momento. A gente vai utilizar esses testes pelo R Commander. Então, a planilha que eu vou abrir, eu acho que é esse aqui, o peso.xls. Só eu confirmar aqui se é esse. Porque eu acho que essa planilha aqui ele não vai abrir ali no comando. Porque tem dados faltantes aqui. Eu posso tentar abrir ela também, não custa nada. É. Eu mandei abrir aqui Estranho, eu mandei abrir o. Vou tentar abrir aqui no R Comando. Bom, então eu estou aqui no R, eu vou entrar agora no ambiente do R. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra. Tá aqui para 14 aqui, pronto. Pronto, então vou abrir aqui o tamanho da letra, né? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o R Commander. Como é que eu abro o R Commander? Eu coloco Library, RCMMDR. RCMDR. Então esse é o caminho para a gente abrir o R Commander. Alguém não tem o R Commander no computador instalado? Precisa instalar? Eu não tenho, professor. Tá, então você vai instalar o R Commander. Então você vai instalar, então você vem. Tem várias maneiras de instalar, né? Tem packages, install package. E aí você vai aqui na nuvem mesmo, né? E aí vai procurar o RCMDR. Então você vai procurar o nome do comando. Eu vou até colocar aqui no link, no chat aqui da aula, o comando RCMDR. Vai procurar esse pacote aqui e vai instalar. Então, quando você instalar esse pacote aqui, ele vai instalar vários pacotes de uma vez. Então, demora um pouquinho, porque o R-Commander ele precisa de muitos pacotes. Então, ele vai dar uma mensagem aí, né? Vai ter vários pacotes para instalar. Deixa eu ver se eu tenho alguma versão do R que eu não tenho, o R-Commander. Será que esse R3.6 aqui eu já tenho o R-Commander? Eu vou abrir uma versão do R para instalar junto com vocês. Eu não sei qual é a versão mais atual aqui do R. Que eu vou mostrar aqui, né? Que ele demora um pouquinho mesmo para baixar. Deixa eu ver se eu tenho a versão o R Commander. CMDR. Eu acho que eu tenho, acho que eu já instalei em tudo. Mas aí vocês vão instalar. Então vai ficar aparecendo vários pacotes baixando junto, né? Talvez demore alguns minutos, depende muito da velocidade da internet. Aqui eu já tenho, acho que eu já instalei todas as versões
Eu já instalei todas as versões. Eu vou continuar naquela versão que eu estava, que eu já tinha aumentado o tamanho da letra. Mas demora, tá vendo? Ele baixa vários pacotes juntos. Ó. Ele, ele, ele baixa não só o RCMDR, mas ele baixa outros pacotes. Então pode demorar alguns minutos. Então eu vou abrir aqui. Depende da internet, né? Eu lembro que quando eu fiz isso a primeira vez, foi na disciplina, foi em 2011, foi até no laboratório da computação, a gente nem tinha esse prédio novo. Demorou mais de meia hora para baixar esses pacotes do R Commander aqui. A internet lá era muito lenta, né? A internet, quando eu cheguei na UFPI, a internet era muito lenta. Agora, felizmente, tá boa, assim, né? Não sei o que vocês acham, né? Mas eu comparando, assim, com outras universidades, eu acho a internet daqui bem aceitável, né? Assim, né? Já vou falar aqui das outras, né? Porque tá gravando. Bom, então ele abriu aqui o R Commander. Então o R Commander, para quem não conhece, né, é um menuzinho aqui, né? Ele torna, né, o R mais agradável para quem não é da área, né? Então o que acontece? Eu gosto de usar muito o R Commander para abrir bancos de dados, que às vezes eu não tenho paciência para usar o read table, tem um negocinho que falta lá, né, que não dá problema, né? Então o read table eu tenho que procurar o caminho, escrever o caminho. Então, mesmo para os meus programas mesmo, às vezes eu quero fazer alguma coisa assim da minha área, onde eu tenho que programar no R, mas para abrir o banco de dados, às vezes eu abro o R Commander só para abrir os dados mesmo. Então, como é que eu faço para abrir os dados no R Commander, sem usar o read table? Eu venho aqui em Data, eu venho aqui em Import Data. Então, se eu tenho uma planilha já escrita, eu vou importar data. Então, eu percebo que tem vários formatos de arquivo que ele aceita para abrir. Dos principais pacotes de planilhas que existem, né? Tanto o Excel quanto outras planilhas de estatística, né? Minitab, Stata, SAS, SPSS. Então, ele já tem o mecanismo dele abrir dessas principais planilhas aqui. Então eu vou abrir aquele arquivo do peso, eu vou abrir o que está no, eu vou abrir esse arquivo que eu abri no SPSS. Então aí quando eu clico em abrir, ó, ele pede para eu dar um nome para esse banco de dados, que na verdade esse nome é o nome que o R vai entender, né? Que ele vai rodar sempre com esse nome. Então eu vou chamar de peso mesmo, peso. Poderia colocar qualquer nome aqui no R. É o nome que ele vai utilizar aqui no R. É o nome da planilha que eu vou dar aqui no R. E aqui tem algumas opções que ele dá, que é converter caractere em fator. Então, se tiver A e B, ele vai entender como se fosse um tratamento. Outra opção que eu posso colocar é se a primeira coluna tem os nomes das variáveis, que no caso não, né? Porque no SPSS não precisa. Geralmente a gente dá OK aqui, ele já baixa no R do jeito que a gente quer mesmo para fazer análise de dados. Então, geralmente eu não mexo em nada aqui. Eu deixo exatamente do jeito que está. Coloco OK, ele vai baixar Ainda não, né? Agora que eu tenho que procurar, né? Desculpe. Então eu tenho que procurar, né? Onde está esse banco de dados. Então tá. Deixa eu ver se eu coloquei aqui nessa. Então aí vocês salvam, né? Vocês têm que procurar onde é que vocês salvaram esse banco de dados. Acho que eu deixei aqui no do ano passado ainda. Aqui. Não. Então aí tem que procurar o caminho, né? Então eu vou procurar aqui, deixa eu ver, tá nessa pasta. Tá aqui, peso.sav. É o que a gente acabou de abrir no SPSS, né? Então eu vou tentar abrir a mesma coisa agora no R. Então ele vai abrir aqui no R. Então ele abriu aqui no R, ó. E aí eu posso ver, ó, como é que ele abriu. Eu tenho aqui o view dataset, ó. No view dataset tá aqui, ó, o meu banco de dados, ó. O peso são as 4 coluninhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer ela mais para cá. Tá aqui. Então é o peso, o sexo, né?
do primeiro exemplo, aqui o áudio 1 e o áudio 2, que é do segundo exemplo. São os dados do segundo exemplo. Então aqui perceba que tem alguns NAs aqui embaixo, né? Por quê? Porque no primeiro exemplo tem uma amostra menor, só tinha 12, né? E na amostra seguinte eu tenho 18. Então aqui eu não tenho nada, né? Isso aqui não vai impedir a minha análise. Então eu tenho aqui o R, né? Bom, então vamos fazer aqui alguns testes no paramétricos. Como é que eu faço testes no paramétricos no R? Eu abri esse exemplo, né? E aí eu vou fazer os testes. Então, qual é a caixinha aqui que faz os testes no R Commander? Eu venho aqui em estatísticas e tem essa caixinha aqui, não paramétricos testes. Então, né, todos os testes que eu vou utilizar, deixa eu ver aqui, tio sample, ele não apareceu a opção aqui, tio sample e qual que são testes, né? O que eu precisava fazer é esse aqui. Deixa eu ver aqui. É, aqui não aparece, não apareceu aqui. Eu acho que eu sei por quê. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a planilha. Então no R é um pouco diferente. Onde é que está o banco de dados? Acho que é esse aqui. Deixa eu tentar abrir aqui. Eu vou tentar abrir aqui o peso e o sexo nesse arquivo do Excel aqui. Eu não sei se está dando confusão com aquele NA. Opa. Pode ser que ele esteja dando confusão com aquele NA aqui. Eu vou tentar abrir, porque o que era para ter acontecido era para eu fazer esse teste aqui, né? Estatísticas, não paramétricos testes, to sample o Coxon, que na verdade é o teste de Mann-Whitney. Deixa eu abrir um outro banco de dados. Vou tentar abrir pelo Excel, vamos ver se dá certo. Tem 3 planilhas, não, a planilha é um mesmo. Então ele abriu aqui pelo Excel. Deixa eu não ver o dataset, está aqui. Opa, aí, eu puxo. Tá aqui o banco de dados, eu não estou conseguindo puxar ele. Mas ele está aqui, dá para ver ele aqui, né? Bem pequenininho. Aqui do lado direito. Deixa eu ver se está habilitado para fazer. Não está habilitado, porque o que eu acho que está acontecendo aqui no R, os tratamentos ou os grupos têm que ser identificados por um caractere e não por um número. Então é por isso que ele não está deixando eu fazer isso aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso aqui em letras, lá no Excel. Então, em vez de ser o sexo 1 e 2, eu tenho que chamar por nome, o masculino e feminino, ou MF, alguma coisa assim. Aí sim ele vai entender que são tratamentos diferentes. Ele está entendendo esse sexo aqui como sendo um número. Então eu vou ter que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que talvez dê para fazer, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tá, uma outra coisa que talvez dê para fazer é transformar no próprio R mesmo, no próprio R Commander, transformar essa variável aqui em fator. Então, sem precisar mudar letra por letra lá na planilha do Excel, eu posso fazer isso aqui, data. Eu venho aqui, ó, nessa última opção aqui, gerenciar variáveis no banco de dados ativo. Eu não sei se o R Commander de vocês está em português ou está em inglês, como é que está aí? Meu tá em português. É português, né? Acho que Sim. eu acho que Para ele, modificar mesmo o banco de dados. Tá normal. tá, então melhor ainda para vocês. É porque eu acho que ele, na hora que ele instala o R Commander, ele segue a língua do sistema operacional, né? Então aqui, gerenciar variáveis, né, no banco de dados, tem essa opção aqui, converter numérico em fator. Talvez eu tenha que fazer isso para o sexo. Então eu venho aqui
no sexo e aí coloco OK. Então eu vou transformar a variável sexo em fatores. Vamos ver. Clicar aqui em OK. Deixa eu ver. Sim. Sim, substituir a variável. Tá, então o fator 1 eu vou chamar de feminino. Vou chamar de F. E o fator 2 ele dá a opção aqui, né? Eu vou chamar de M. Pronto, coloquei OK. E acho que agora sim ele vai permitir que eu faça o teste de Manwich, né? Então eu venho agora em estatísticas. Agora sim, ó, tá vendo? Ó? Agora ele não tá assombreado, ele tá bem nítido aqui, né? Então tá habilitado. Então uma primeira diferença importante do R para o SPSS, né? No R, para fazer o teste para duas amostras, obrigatoriamente eu tenho que transformar o tratamento por letras e não por números. Eles têm que ser fatores. Senão ele não vai entender que isso são tratamentos, ele nem vai habilitar aqui no R Commander. Então agora sim, tá correto, né? Eu vou fazer. E aí aqui, né, se eu tivesse uma planilha maior, ele teria várias opções aqui para qual tratamento que eu quero, né? Qual grupo que eu quero. Então se eu tivesse várias variáveis de tratamento, sei lá, sexo, vamos pensar assim, né? Se a pessoa tem ou não tem tal doença, se a pessoa fuma ou não fuma, se a pessoa tem ou não tal característica, as variáveis que são fatores ele iria colocar tudo aqui. E as variáveis que são numéricas, se eu tivesse, por exemplo, além do peso, tivesse altura, tivesse IMC, tivesse outras variáveis, nível de glicose, ele iria colocar todas as variáveis aqui para a gente escolher. Então a gente poderia escolher aqui uma, né? Então no caso são só essas, né? Mas eu poderia escolher. Aqui nas opções, deixa eu ver aqui, as opções ele pergunta se eu quero fazer o teste bilateral ou unilateral. Se é testar feminino menos masculino bilateral, o default é colocar two-sided mesmo. Aí o tipo de teste pode colocar o exato ou aproximação assintótica. Eu não sei qual que é o default que ele fala aqui, mas vamos colocar aqui o exato. Como a amostra é pequena, vamos colocar o exato. Eu vou colocar o que ele vai fazer. Então ele fez aqui o teste, né? Então percebam que ele soltou aqui o teste de Wilcoxon, que é o mesmo valor P do teste de Mann-Whitney. E aí o valor P ó, deu 0.010, que é exatamente o que eu tinha dado lá no SPSS, 0.10, né? 0.010. Então aqui ele faz o teste de Wilcoxon, que é a mesma coisa do teste de Mann-Whitney. Então é uma coisa também que vocês têm que tomar cuidado também, né? Que o teste de Wilcoxon e o teste de Mann-Whitney é a mesma coisa, mas só que o R Commander ele coloca aqui como sendo Mann-Whitney, né? Estatísticas. Mas se vocês forem falar para alguém da área da saúde, né? Forem fazer consultoria, vocês falam assim: o teste é o teste de Mann-Whitney. Então vocês podem sem problema dizer que o que vocês fizeram foi o teste de Mann-Whitney. Uma coisa legal que o SPS, que o R Commander faz, ó, embora ele faça por um comando aqui, ele mostra aqui qual o caminho que utilizou. Então ele utilizou o wilcox.test e aí ele colocou, a gente coloca o peso com sexo. Então se eu não estivesse utilizando o R Commander e quisesse fazer no R mesmo aqui nas linhas de programação, o comando é wilcox.test. Aí eu vou colocar o que? Vou colocar peso. Eu coloco sempre a variável quantitativa primeiro, associado. Coloco um tiozinho aqui para dizer qual é o tratamento. E aí o tratamento vai ser o sexo. Como é que está o nome da variável lá? Será que está minúsculo? Deixa eu ver. Peso. Eu fiz a mesma coisa aqui, deixa eu ver.
Aqui data é igual a dataset. Então tem que colocar aqui data, que é o nome que eu dei para o banco de dados, né? Data igual a dataset. Pronto, então eu tenho que colocar o nome das colunas, né, que eu quero. Então, se eu tivesse uma planilha com várias colunas, eu teria que dizer, eu quero que seja esse grupo, essa variável que eu quero testar, que é o peso, e o meu tratamento, o meu grupo é sexo, para esse banco de dados aqui. Um outro caminho para fazer a mesma coisa seria o quê? Seria o cox.test, .test. Eu poderia colocar o quê? Eu poderia colocar dataset, vírgula 1, que é o peso, né? Então, no banco de dados, a primeira coluna é o peso. E poderia colocar aqui a segunda coluna é o tratamento, dataset, vírgula 2. Ele vai fazer a mesma coisa sem precisar colocar o nome dataset. Então, porque a primeira coluna é o peso, né? E a segunda coluna é o sexo. Então, eu poderia fazer isso aqui do mesmo jeito. Poderia fazer do mesmo jeito. Então, esse é o teste de Wilcoxon para duas amostras, ou o teste de Mann-Whitney, né? Também conhecido como teste de Mann-Whitney. Bom, para terminar, eu vou fazer aqui o teste de Kolmogorov. Aí eu continuo na próxima aula. Na próxima aula a gente continua com os testes. Então, o teste de Kolmogorov para duas amostras é o ks.teste. Eu coloco x, y, coloco o grupo 1 e o grupo 2. Então, o R-Commander é uma ferramenta bem simples mesmo, né? Ele só coloca aqui os testes mais conhecidos, né? Então, o teste de Kolmogorov para duas amostras, outros testes ele não coloca aqui no R-Commander. Então, eu tenho que utilizar o próprio R mesmo. Então, para fazer o teste de Kolmogorov 2009 para duas amostras, você tem que colocar ks.teste. Deixa eu ver se eu colocar do mesmo jeito dá certo. Eu vou colocar exatamente desse jeito aqui. Deixa eu ver se funciona. Vamos ver. Não, ele não faz aqui. Então, para fazer o teste de Kolmogorov 2009 para duas amostras é um pouquinho diferente. O que acontece no ks.teste? Eu tenho que colocar assim, ó, ks.teste. Eu tenho que colocar a amostra 1 e a amostra 2, desse jeito aqui. Então não dá para fazer do jeito que eu estava fazendo, né? Pegar, dizer qual é a variável que eu quero testar e qual é o grupo. Então no teste como agora ele já quer que eu separe os grupos, o grupo 1 e o grupo 2. Então vamos ver aqui na planilha o que é o grupo 1 e o que é o grupo 2. Então o grupo 1 vai ser o quê? Vai ser, vai ser os valores até o 73. Então vai ser as primeiras 5 observações do feminino. Então, para fazer o teste de Kolmogorov para duas amostras, vou colocar dataset de 1 até 5,1, ou seja, eu estou pegando as primeiras 5 linhas dessa primeira coluna e vou comparar com as 7 linhas restantes. Então, vou comparar com dataset dos 6 até 12, ainda na coluna 1. Então, a minha primeira amostra é essas 5 aqui, da primeira coluna, e a minha segunda amostra são essas 7. Então, para fazer o teste com Kolmogorov para as duas amostras, eu tenho que colocar desse jeito aqui, né? Dizer quais são as pessoas do primeiro grupo e quais são as pessoas do segundo grupo. E aí ele vai fazer a comparação. Então, tá aqui, ó, ele fez, ó. Então, ele mostrou que a distância é exatamente igual ao do SPSS, né? Então, para aquele primeiro exemplinho, né, a distância deu 0,857 e o valor P deu 0,015, né? Que é o que tinha dado lá no teste de Kolmogorov.
Então ele fez aqui, né? Então a gente é um pouquinho diferente o procedimento, né, para o teste de Kolmogorov. Se eu quisesse fazer a função de distribuição empírica, esse CDF, colocar aqui plot, esse CDF. Então vocês lembram como é que eu fazia empírica? Eu vou fazer a empírica da primeira, dataset de 1 até 5.1. Tá vendo? Então essa aqui é a função de distribuição empírica da primeira amostra. E se eu quiser fazer a função de distribuição empírica da segunda amostra, eu faço do 6 até o 12. Eu não sei se dá para colocar as duas no mesmo gráfico. Talvez se eu der o comando lines, talvez ele faça. Deixa eu ver aqui. Se eu fizer o seguinte, eu vou colocar plot da primeira e na segunda eu coloco lines. Vamos ver se funciona. Lines. É, mas aí ficou bem para frente, tá vendo? Então o que acontece aqui, né? Que quando eu fiz o plot da primeira, né, que o sexo feminino só vai até 75, ele parou aqui no 75. Então o que eu tenho que fazer para mostrar as duas distribuições empíricas juntas, eu tenho que aumentar aqui o limite do eixo x. Vou colocar xlim igual a ser de 60 até 93, que é o máximo aqui. Eu vou colocar até 100. Pronto, só para ter certeza que vai pegar todo mundo. Pronto, aumentei aqui o eixo, agora sim. Agora eu vou fazer lines da segunda. Então ele mostra duas empíricas aqui, né? Então dá para ver que é bem diferente, né? Das mulheres está bem antes e dos homens está depois. Eu posso até mudar a cor aqui, né? Para ficar um pouco diferente. Deixa eu ver se ele deixa. Pronto, ó. Posso mudar a cor, ó. Aí fica em cores diferentes, que é interessante quando as duas estão próximas, né? Se as duas empíricas estivessem próximas, ia ficar difícil diferenciar as duas se tivessem da mesma cor. Então eu coloquei aqui uma com cor diferente, né, para que ficasse mais fácil eu diferenciar. Então quando eu faço o plot da empírica de uma e lines da outra, ele mostra as duas distribuições empíricas, né, que é o que a gente fazia lá, né, para calcular a estatística de Kolmogorov 2009. Então ele faz pela maior diferença que existe aqui, né, entre elas, né. Então provavelmente a maior diferença acho que está aqui, né. Então nesse ponto aqui, daqui, a empírica nesse ponto é essa, né, e aqui é essa aqui. Então provavelmente esse D 0.875 provavelmente é essa diferença aqui. Então essa distância aqui que é o 0.875, que deu a diferença entre a empírica e a entre as duas empíricas, né, do x e do y. Bom, então eu vou terminar por aqui. Aí na aula que vem, que vai ser a aula ao vivo, na aula presencial, na verdade, a gente faz os outros testes. Então, tem o teste da mediana, o teste de Walsh, assim, não sei como é que faz o teste de Walsh do R, mas a gente sabe como é que faz o teste de corridas, então a gente tem que adaptar, né? Contar quantas corridas tem. Então a gente vai pensar como é que a gente vai fazer esses testes no R, né? Fazer o teste da mediana, o teste de Walsh no R. E aí eu vou tentar pegar também alguns exemplos de bancos de dados reais para a gente trabalhar com esses testes de duas amostras. A gente vai fazer no R esses testes para duas amostras, e aí também tem o teste para amostras pareadas, né? Então também vou pegar exemplos para amostras pareadas. É uma coisa aqui que eu vou anotar aqui para a próxima aula. E aí na próxima aula também a gente pode ver alguns outros testes baseados em postos também. Então tem muitos scripts que eu tenho aqui no R. Por exemplo, o teste da mediana não tem no R. Aí eu fiz um script aqui que faz